Já aqui lhe falámos da reunião desta manhã entre o PCP e o Bloco de Esquerda. Esse encontro já terminou. Nesta altura, Francisco Louçã está a falar. Vamos ouvir. Verdes, em tantas outras questões da vida social, têm encontrado os votos do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas sublinho que hoje estamos a viver uma situação nova. Aliás, enquanto decorre esta reunião, há um encontro do Ecofin em que o Governo está a apresentar um programa que é segredo para os portugueses. O Governo garante que há um afundamento da economia nacional e que continuará esse afundamento, mas não tem apresentado aos portugueses qual é a solução que está a propor aos seus parceiros europeus. Que medidas é que está a defender? E é, portanto, face a essa obscuridade e face a esta crise que é tão importante que a esquerda se erga e que num processo de convergências, de aproximação, de diálogos e de estabelecimento de pontes, como hoje entre o Bloco de Esquerda e o PCP e certamente entre tantas pessoas que partilham a mesma preocupação, haja uma determinação e uma confiança. E quero trazer essa confiança. É preciso uma saída política que traga políticas de esquerda e o esforço para um governo de esquerda que responda contra a bancarrota e em nome de alternativas. E este encontro insere-se precisamente nesse caminho de diálogos tão necessários entre forças distintas que se aproximam num processo de diálogo que continuará nos próximos meses, porque esse processo é a forma de nós respondermos a esta situação. Consegue ser um bocadinho mais específica em relação a esse encontro entre os dois partidos? Consegue ser um bocadinho mais concreto? Eu fui muito concreto. Nós estamos a viver uma situação de bancarrota e de afundamento. E na resposta ao ataque aos salários, na resposta ao ataque às pensões, o PCP e o Bloco de Esquerda, e falo naturalmente pelo Bloco de Esquerda, têm-se encontrado com naturalidade nas propostas, nas alternativas, nos compromissos e continuaremos este processo com a convicção que queremos dar a todos de que em todos os confrontos políticos é preciso uma saída que dê garantias de uma resposta à esquerda. Mas qual é a saída? Qual é a saída proposta? O Bloco de Esquerda empenha-se numa política de esquerda e tem proposto um governo de esquerda. Temos encontrado vozes... Estamos a caminho de eleições. Este pacto, digamos, de não agressão, como hoje alguém lhe chama, entre PC e Bloco de Esquerda, poderá levar até onde? Não, Isabel, não há nenhum pacto de não agressão porque esse pacto não é preciso. O PCP e o Bloco de Esquerda naturalmente têm-se cruzado, encontrado e confirmado posições convergentes na rejeição das políticas de austeridade e de recessão. E fazemos-lo não por defesa, mas porque essa é a nossa resposta perante uma sociedade que precisa dessa confiança. E agora estamos confrontados com a situação mais difícil, que é saber qual é o caminho que o país deve seguir e qual é o governo que deve ter. E a nossa resposta é uma resposta para todos. É uma resposta de que devemos ter uma política de esquerda contra a bancarrota, que recusa o Fundo Monetário Internacional e que dê consistência de políticas económicas concentradas naquilo que é essencial, que é a resposta ao desemprego e a resposta à recessão. Isso significa um governo de esquerda. E os caminhos e os diálogos que hoje se fazem com esta naturalidade, este processo de convergências, continuará ao longo do tempo para que haja a formação de uma maioria, de uma consistência política, de respostas, de aproximações e de convergências, que hoje neste encontro se verificaram entre o PCP e o Bloco de Esquerda e que certamente são necessárias que abranjam, é necessário que abranjam muitas outras opiniões, forças políticas, atores sociais, protagonistas e ações. Pode ter o Partido Socialista essa convergência de esquerda? O Partido Socialista está a propor hoje em Budapeste a redução das pensões dos reformados, a redução dos salários. Acha que isso é possível só com o Bloco de Esquerda e o PCP? Manuel Alegre, que teve o vosso apoio nas presidenciais, diz que isso não é possível sem o Partido Socialista. Bom, Manuel Alegre votou sempre contra a redução das pensões e contra um código do trabalho que agora nos propõe que seja agravado. E isso demonstra exatamente que há muitas pessoas diferentes, além destes dois partidos, que têm hoje na sociedade portuguesa uma preocupação
de que os responsáveis pela crise não deixem tudo na mesma. Se nos dizem hoje que tudo tem que estar na mesma, a nossa resposta é não. É preciso, e este encontro demonstrou, que há vontade, determinação e confiança para que em futuras consultas, futuros encontros, futuras aproximações, convergência constatada permanentemente, haja esse compromisso de gente que tem opiniões distintas, mas com uma resposta perante o país. É preciso uma política de esquerda e é preciso um governo de esquerda. Assim será. Propostas concretas. Se importam, agora ouvirão também. Assim, Francisco Louçã faz o resumo deste encontro entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, um encontro a pedido do Bloco de Esquerda e, como ouvimos, foi sobretudo um encontro que definiu essa necessidade, diz Francisco Louçã, de um governo de esquerda. Vamos ouvir as declarações de Jerónimo de Sousa. Uma vez que o convite foi feito pelo Bloco. Sim, é um encontro que, como foi divulgado, tratou-se de uma opinião e de uma troca de informações profunda sobre a realidade económica e social, portanto, que estamos a viver. Mais pertinente, tendo em conta a evolução dos últimos dias, com esta ideia do recurso a uma intervenção externa, a intervenção do FMI, que vai provocar um rastro dramático de dificuldades para os trabalhadores e o povo português, para a nossa própria soberania. Um encontro natural que, obviamente, clarificada que está a questão das eleições e a forma de concorrer de cada partido. Enfim, o Bloco de Esquerda decidiu concorrer, portanto, isolado, portanto, o PCP decidiu concorrer no quadro da coligação democrática unitária, mas daqui, o que se tratou não foi de fazer qualquer soma aritmética, tratou-se de fazer uma avaliação da realidade nacional e, particularmente, da necessidade da convergência de todos aqueles patriotas e democratas, forças políticas, forças sociais que devem, enfim, demonstrar que já basta de 35 anos de política de direita, agravado com a crise do próprio capitalismo, que existe uma alternativa, uma política patriótica e de esquerda, segundo o nosso ponto de vista, que mobilize não só, portanto, estamos a pensar, portanto, neste quadro concreto, portanto, hoje reuniu o Bloco de Esquerda, portanto, com o PCP, mas esses muitos milhares, para não dizer centenas de milhares de portuguesas e portugueses que estão preocupados com o seu país, preocupados com o seu futuro, que já verificaram que esta solução da política de direita está esgotada, que é preciso um rumo diferente, portanto, uma ruptura com este caminho para o desastre e encetar, portanto, um processo de exigência de uma nova política, uma política patriótica de esquerda e um governo capaz de a concretizar. Não será nunca um ato súbito, obviamente. Estas eleições do dia 5 podem ajudar a clarificar, mas podem não solucionar a grande questão que está colocada, particularmente com os últimos desenvolvimentos, em que não basta, portanto, olhar, portanto, criticar, portanto, o FMI, criticar a política de direita e os políticos de direita, é preciso, portanto, respostas. O PCP defende, fundamentalmente, neste momento, que a solução da intervenção externa, portanto, é uma má solução, vai pesar durante muitos anos na vida dos portugueses, na vida de Portugal, que é possível, mesmo neste quadro, portanto, designadamente em relação à questão da renegociação da dívida, em relação, por exemplo, à necessidade de valorização do nosso aparelho produtivo, da nossa produção nacional. Temos que produzir mais para dever menos. Temos que encontrar formas, por exemplo, de diversificar, portanto, as nossas relações comerciais. Pensamos que é fundamental defender, valorizar os direitos de quem trabalha, portanto, de quem produz. Pensamos que há uma alternativa, que tem que ser construída, obviamente. Esta convergência, então, entre o Bloco de Esquerda e o PCP será, então, traduzida em acordos parlamentares, é isso? Bom, obviamente as eleições vão decorrer, portanto, haverá um novo quadro político, mas há coisas que são claras, portanto, designadamente em relação a perigos reais que existem sobre os salários, sobre os direitos, sobre a legislação laboral, sobre a própria situação económica. Portanto, nós consideramos que há aqui um amplo espaço de convergência que, do nosso ponto de vista, não devia ser apenas
e esta é a nossa proposta, afunilado, portanto, entre o PCP portanto, e o Bloco. Mas o PS parece não poder haver entendimento, dadas as circunstâncias atuais. Sim, portanto, tendo em conta o amarramento do Partido Socialista, portanto, essa política de direita, portanto, que Sócrates definiu em Congresso, enfim, que vai manter o rumo, não sabemos qual vai ser o comportamento do PS depois das eleições, mas é claro que este PS portanto, e Sócrates não estão dispostos a essa ruptura e essa mudança, portanto, e encontrar uma solução alternativa, portanto, uma política patriótica de esquerda. Portanto, isso mais obriga portanto, a um envolvimento amplo de todos aqueles que, não sendo do Partido Comunista Português, portanto, dos Verdes, não sendo do Bloco de Esquerda, acham que é tempo de dizer basta e que é preciso, de facto, um novo caminho. É essa a nossa disposição. Vamos para este combate com esta ideia de que Portugal não está condenado, portanto, a este definhamento, a este caminho para o afundamento. Quando fala em alternativa à esquerda, está a falar, no fundo, de duas alternativas, não é? Não, repare, portanto, há aqui portanto, uma questão que eu quero sublinhar com muita força, que um governo patriótico e de esquerda só pode resultar de uma política patriótica e de esquerda que convoque e reúna, para além destas, enfim... Temos muito concretos, dividido, não é? Não, dividido, eu acho que é profundamente natural que cada partido, com o seu programa, enfim, em relação ao Bloco de Esquerda, saberá, portanto, enfim, existem diferenças, divergências, não foi isso que esteve aqui, portanto, em apreciação nesta reunião. Portanto, o que esteve em apreciação é que possibilidades de convergência, de mobilização dos portugueses para dar resposta a uma situação que nos inquieta profundamente. Há de reparar, portanto, enfim, decidiu-se recurso, portanto, a esta intervenção externa, não se dizem quais as consequências, quais os conteúdos. O que verificamos, por exemplo, é hoje mesmo, senhores jornalistas, hoje mesmo, apesar do anúncio dessa intervenção, desse empréstimo, entre aspas, as taxas de juros voltaram a subir, os especuladores continuam a movimentar-se. Portanto, isto é uma demonstração cabal. Já não falo do exemplo da Grécia, já não falo do exemplo da Irlanda. Este comportamento do capital financeiro hoje, anunciada que foi, portanto, essa intervenção externa, com o aumento das taxas de juros, demonstra que isto não vai ser solução. E, nesse sentido, portanto, aos portugueses coloca-se isto, portanto, baixarem os braços, renderem-se sem condições ou procurar uma alternativa. É esse o grande empenhamento do nosso partido, que, concorrendo às eleições como concorre, portanto, com o Bloco a concorrer como concorre, com os outros a concorrer como concorrem, mas, portanto, com a ideia de que a questão da política, fundamentalmente, de uma política alternativa, vai estar, em primeiro lugar, como um processo que decorra e que evolua para aquilo que nós consideramos da formação de um governo patriótico e de esquerda capaz de executar essa mesma política. Muito obrigada. A alternativa é, sim, de esquerda e foi isso exatamente que quer Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista Português disseram esta manhã durante uma reunião de mais ou menos 1 hora, começou às 11, acabou pouco depois do meio-dia e ambos os líderes, depois da reunião, fizeram questão de dizer que o importante é mostrar aos portugueses de que existe esta alternativa e ela é uma alternativa de esquerda.